Olá, muito bom dia para você. Estou chegando com o programa Sala de Entrevista. Sou Fernando Almeida, vamos juntos. O programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Ótima manhã de segunda-feira para você que nos ouve no seu carro pelas ruas da cidade, você no trabalho, você em casa, você que acompanha a programação Clube nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, também no Brasil e no mundo pelo site clube93fm.com.br e pelo aplicativo Clube. Muitíssimo obrigado pela sua audiência nesta manhã de segunda. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da 93.9 o promotor de justiça, o promotor eleitoral, Dr. João Paulo Fernandes, que vai falar para a gente sobre as eleições 2020. Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube, é um prazer estar aqui. Doutor, como eu já falei, hoje nós vamos falar sobre o processo eleitoral, eleições 2020. Tudo o que os candidatos podem e não podem fazer, o que os eleitores também, que também têm os limites, o que eles podem e o que não podem fazer, a gente vai discutir aqui nesse programa de hoje. Para a gente começar, doutor João Paulo, eu já queria que o senhor falasse para a gente sobre a questão das campanhas eleitorais, dos gastos que os candidatos podem ter. Há um limite para isso, não há? Há um limite, sim, Fernando. Inicialmente, a gente gostaria de registrar que essa entrevista é uma entrevista de peito aberto, como se diz na linguagem informal, ou seja, não há nenhuma preparação em termos de perguntas e nesse sentido até os nossos ouvintes vão poder fazer perguntas e dentro do que for possível eu puder responder com alguma clareza, vai ser o nosso objetivo aqui. E sim, houve muita alteração na legislação eleitoral. Todos os anos, no período das eleições, saem resoluções sobre as eleições, mas sim houve uma emenda constitucional de reforma política que alterou muito drasticamente, principalmente o sistema de propagandas eleitorais e campanhas. Então hoje o financiamento de campanhas ele é público e ele conta essencialmente com essas verbas do fundo eleitoral e com o investimento dos próprios candidatos como pessoas físicas, além do apoio das também pessoas físicas que queiram colaborar com seus candidatos, com seus preferidos. Eu vi ali nos registros das campanhas eleitorais, aqui de Brasília e de Minas, por exemplo, a campanha para prefeito tem um limite lá, parece que todos colocaram aquele limite máximo, depois tem a avaliação da Justiça Eleitoral, mas um limite de R$214 mil. Perfeito. Esse é o teto, doutor. Se um candidato extrapolar isso, ele pode ser punido? Pode ser punido, inclusive ele pode ter um mandato eventualmente cassado por extrapolar, por cometer o que nós chamamos de abuso do poder econômico. Então essa limitação ela foi bastante positiva porque ela torna iguais aqueles que são desiguais. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que é pobre no sentido legal da palavra, ela pode se candidatar hoje em dia e disputar com uma pessoa que eventualmente seja milionária, muito rica, com uma igualdade de disputas. No passado, nós tínhamos aí grandes candidatos que forneciam brindes, faziam showmício, vocês devem se lembrar, traziam grandes bandas para tocarem, ao passo que as pessoas mais humildes que desejavam também ocupar o poder não tinham essa oportunidade. Hoje em dia isso é mais democratizado, na medida em que todos podem concorrer com um limite de investimento nas suas campanhas. Agora tem a questão também do autofinanciamento. Há um limite também para o candidato autofinanciar a campanha dele. Ele não pode gastar, por exemplo, todo o patrimônio que ele tem em uma campanha eleitoral, mesmo que seja inferior a esse valor de R$214 mil, não é isso, doutor? Perfeitamente. Ele tem um percentual que ele deve obedecer e esse percentual serve também para aquelas pessoas físicas que queiram colaborar com a campanha. Isso tudo vai ter uma repercussão muito grande, Fernando, não só no processo eleitoral, mas também passado o processo eleitoral com as declarações de imposto de renda. Então, todo aquele cidadão que queira fazer doações, ou mesmo candidato, ele tem que ser muito bem assistido por um contador, sob pena de ele ter vários problemas, inclusive pagamento de multas e responder a processo em caso de falhas nessas declarações e nas doações em si. E as doações elas podem ser feitas agora somente por pessoas físicas. Físicas, As empresas
PJ não pode doar para a campanha eleitoral. Não pode doar para a campanha eleitoral. Foi perfeitamente explicado e serve para todos os cidadãos entenderem. Pessoa física são os seres humanos. É o CPF. Só o CPF é que pode doar. Então, empresas de toda qualidade não podem efetivar doações. As empresas elas não possuem CPF, elas possuem CNPJ. Essas estão vedadas ao financiamento de campanha. Tem um limite também para o eleitor. Assim como o candidato tem um limite que ele pode autofinanciar, o eleitor também tem um limite, o cidadão comum, que ele pode fazer a doação. Tem. Quem extrapolar esse limite, que eu estou vendo aqui que é um limite de 10%, essa pessoa, 10% do patrimônio... Faturamento, anual. Do patrimônio que a pessoa tem. Se ultrapassar esses 10%, doutor, essa pessoa, mesmo ela não estando participando do processo eleitoral, há punições também? Há punições. A pessoa vai ser punida na Justiça, provavelmente federal, mediante a Receita Federal do Brasil, e ela pode comprometer, inclusive, o candidato que está recebendo. Então é uma dupla repercussão, é ruim para quem está doando e é ruim para quem está recebendo. Quem recebe também precisa se precaver, como eu disse mais cedo, sob pena de cometer abuso do poder econômico. Todas essas irregularidades, elas podem ser concluídas como abuso do poder econômico e gerar a cassação do registro de candidatura, cassação da diplomação e, por fim, até do mandato, caso a pessoa seja eleita. Doutor, vamos falar um pouco sobre a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão, ela já começou. Perfeito. Tem candidatos que não têm direito à propaganda eleitoral gratuita. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente, por que essa situação? Tem sim. A propaganda eleitoral na rádio e na televisão, ela é regulamentada, ela é taxada por lei e ela foi objeto, inclusive, de reunião obrigatória que tem que ser feita para o sorteio da ordem das apresentações pelas rádios, pela televisão. O senhor até esteve presente e viu a seriedade com que a Justiça Eleitoral lida com esses assuntos. Ocorre que está previsto em lei, não é uma criação da Justiça Eleitoral, quem não tem representação na Câmara dos Deputados, aquele partido que não conseguiu atingir um quociente eleitoral e representação na Câmara, ele também não tem direito de participar da propaganda eleitoral. Então nós tivemos um caso, se não me falha a memória, relacionado ao partido PMN e alguns outros partidos que, por não terem deputados na Câmara dos Deputados, eles também não têm o direito de se apresentar nas rádios e na televisão. Isso não impede que eles façam atos de campanha regularmente, inclusive se valendo das redes sociais. A gente viu que houve uma redução. Antes eram 9 deputados na Câmara Federal que o partido tinha que ter para ter representação, para ter programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Houve uma redução para 5, mas então é o seguinte, se não atingir 5 deputados na Câmara Federal, não terá esse direito. Não terá o espaço aberto nas rádios e na televisão, porque as rádios, o senhor sabe também, são alvo de concessão do Estado nosso, da República Federativa do Brasil, então sujeito também à regulamentação. São concessões públicas e elas têm também normas que devem ser seguidas. Justamente. Doutor, sobre a questão das caminhadas e carreatas, os candidatos, eles podem fazer esses atos nessas eleições de 2020? Correto. Nós passamos, o processo eleitoral ele é regulamentado por fases, né? Então aquela fase de registro de candidaturas, ela praticamente já está encerrada. Hoje só sobram aquelas candidaturas suplementares ou complementares. O que eu quero dizer com isso? Aqueles partidos que não registraram o limite máximo de candidatos, se quiserem, eles podem ir incluindo outros candidatos até um limite, aí uma data regulamentada pela Justiça Eleitoral. Então, questão de registro de candidatura já é página virada para Brasília de Minas e os municípios. Nós estamos agora num processo de propaganda eleitoral. Aí é que surgem as primeiras dúvidas com relação ao que é permitido em termos de propaganda e de campanha. O que eu tenho a dizer para o senhor é que sim, são permitidos os comícios, são permitidas as caminhadas, as cavalgadas, as passeatas, como forma de o candidato se apresentar ao eleitorado, porque é necessário que se saiba que o processo eleitoral é um processo de democracia, de contato com as pessoas. Ainda que nós estejamos sob a pandemia do Covid,
chega um momento que o candidato precisa estar perto do seu eleitor, e esses são os mecanismos mais viáveis que surgem para essa aproximação entre candidato e eleitor. Uma ferramenta muito utilizada agora nessas eleições está sendo a internet, né? E o senhor falou que, inclusive, quem não tem propaganda no rádio e na TV tem aí a oportunidade de fazer a campanha pela internet. Como que funciona toda essa questão da internet? O que é permitido fazer nas redes sociais? Sim, a internet hoje ela é praticamente o carro-chefe desses candidatos, especialmente os candidatos que não têm o acesso à rádio, à televisão, ou até mesmo recursos suficientes para adquirirem santinhos, material que se cola em carros, plotters e até pintura de muros, etc. A legislação sobre a internet, a publicação na internet, ela já foi mais ampla, mais irrestrita, mas ela vem sendo regulamentada agora conforme os casos concretos que vão surgindo nas eleições. Então, o que eu posso te dizer num primeiro momento? É livre a manifestação do pensamento, o pedido de voto nas redes sociais, mas ele sofre algumas limitações, principalmente aquela que é a mais forte delas, que é o impulsionamento. E nós já poderemos falar sobre isso adiante, mas o impulsionamento é que é a grande novidade, a sua vedação pela lei eleitoral. Vamos falar então logo nessa questão do impulsionamento? Vamos. Para quem não sabe que esse termo é a propaganda paga na internet. Por exemplo, a pessoa vai pagar o Facebook, pagar o Instagram para impulsionar essa propaganda do candidato. Agora, quem pode, doutor João Paulo, fazer esse pagamento para que essa propaganda seja impulsionada? Muito bem, só o candidato pode fazer o impulsionamento. Nenhum eleitor pode se incumbir dessa missão a não ser o candidato. E esse impulsionamento, se for pago, tem que entrar na prestação de contas do candidato. Agora é bom destacar, Fernando, que existem mecanismos de impulsionamento gratuitos. Então, por exemplo, o impulsionamento pelo WhatsApp. O indivíduo que cria inúmeros grupos, centenas, dezenas de grupos, e manda o material de campanha para essas dezenas e centenas de grupos, ele está impulsionando, então ele está praticando uma irregularidade eleitoral. Se isso for confirmado, pode-se configurar também abuso no uso das redes sociais, das mídias sociais, e isso pode gerar complicações para o candidato. Então, para ficar claro, mesmo esse impulsionamento gratuito, ele pode ser feito apenas pelo candidato. Não os eleitores. Não os eleitores. Se ficar configurada a conexão entre o candidato e o eleitor, ou seja, um eleitor que na verdade não é só um eleitor, mas é um agente de campanha, um parceiro do candidato, se ele estiver trabalhando cotidianamente nesse impulsionamento, isso pode gerar também abuso no uso da propaganda eleitoral. Levaria à cassação de uma candidatura? Pode levar, mas pode levar principalmente às multas, que são pesadíssimas e que estão previstas também nos regulamentos, nas resoluções. Fala um pouco sobre essas multas, doutor João Paulo, porque, inclusive, numa reunião que a gente teve lá com a promotora, ou melhor, com a juíza eleitoral e com o senhor, promotor eleitoral naquele momento, falava sobre a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, a juíza alertou sobre a questão dos valores das multas eleitorais, que elas são altas, né? São altíssimas. Eu posso te reportar especificamente, inclusive, sobre Brasília de Minas. Nós já estamos com, se não me falha a memória, 3 casos de aplicação de multa eleitoral. Um primeiro caso de aplicação de multa eleitoral foi até antes do processo de propaganda eleitoral. Um determinado cidadão divulgou uma pesquisa eleitoral nas redes sociais e isso é extremamente vedado pela lei eleitoral. A lei eleitoral, ela preserva muito esse sistema de pesquisas. Então, uma pesquisa, para ser divulgada, ela tem que ser registrada na Justiça Eleitoral. Dentro de pesquisas se incluem as enquetes, que também são vedadas e que têm sido extorquidas, têm sido retiradas das redes sociais porque elas são irregulares. Mas esse primeiro caso aconteceu, se não me falha a memória, por volta de julho. Uma determinada publicação ocorreu, essa publicação foi alvo de uma representação por um partido político, a representação corretíssima, essa representação recebeu uma liminar, então a juíza eleitoral mandou retirar esse conteúdo da internet e ainda puniu o seu responsável por cerca de 50 mil reais em termos de multa. Depois disso, e aí já dentro do processo eleitoral, nós tivemos um caso também em Ubaí, em que um determinado candidato a vereador
fez o que nós chamamos de propaganda negativa. Propaganda negativa é aquela propaganda que atinge a honra de um determinado candidato. Então, na época era até pré-candidato a vereador, ele se valeu das redes sociais para falar, tecer comentários pejorativos, desonrosos a um determinado candidato naquela cidade. Isso aí também foi alvo de uma audiência de transação penal, ou seja, criminal, e foi alvo de uma punição na Justiça Eleitoral por cerca de, foi isso, redondinho, R$10 mil em multas pelas divulgações incorretas publicadas. A gente continua com a nossa entrevista hoje com o promotor eleitoral, doutor João Paulo Fernandes, nesta manhã de segunda-feira, uma entrevista muito interessante, falando sobre o processo eleitoral 2020, o que o eleitor pode e não pode fazer, o que os candidatos também podem e quais são as limitações da Justiça Eleitoral. Se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso entrevistado, pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp 99913-3993. No último bloco do nosso programa, nós teremos as perguntas dos ouvintes. Doutor João Paulo, falando sobre a questão dos cabos eleitorais, né, que são muito usados nas campanhas, os candidatos usam muito dessa tática para poder vencer uma eleição e eles têm uma participação importante, sim, nas campanhas eleitorais. Mas tem muitas limitações para esses cabos eleitorais, porque se eles cometerem alguma irregularidade, isso vai refletir no candidato, não é isso? Reflete sim, reflete no candidato. Os cabos eleitorais tiveram uma diminuição na sua quantidade, porque em razão dessa limitação também nas despesas de campanha, né? Para você contratar uma pessoa não fica barato, então para se contratarem muitas pessoas, os candidatos acabam ficando depois sem recursos para o próprio combustível que ele vai ter que usar para se deslocar, ou até para as gravações de mídias e tudo mais. Mas aquela formiguinha que se chama no meio comum também, ou o apoiador da candidatura, tem que tomar bastante cuidado sobre principalmente o que fala, sob pena de isso reverter contrariamente àquele candidato apoiado. Então, uma grande novidade hoje, e que está reconhecida pela jurisprudência, é justamente a propaganda eleitoral negativa. Nenhum de nós desejamos isso, nem a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, e eu acredito que os próprios candidatos também. São pessoas civilizadas, graças a Deus, aqui na nossa região, que são candidaturas que falam mal do outro candidato. Hoje em dia o que a Justiça Eleitoral quer são candidaturas propositivas. O que é que o senhor vai fazer com o mandato do senhor? E não propagandas negativas falando mal do terceiro. Então eu penso que o eleitor não queira saber de assuntos negativos do adversário, e sim queira saber quais são realmente as propostas daquele candidato. A propaganda eleitoral negativa ela pode gerar multa e ela pode ser excluída também pela Justiça Eleitoral. Agora, quando a gente fala da propaganda eleitoral gratuita, negativa, da propaganda negativa, perdão, essa propaganda ela não é uma propaganda só do candidato. Por isso que os candidatos precisam ficar muito atentos sobre quais as pessoas estão atuando por elas, mesmo que elas não tenham contratado essas pessoas, né, doutor? Justamente. Isso faz parte mesmo de uma pedagogia, né? Então, o que nós percebemos ao longo da vida aí, de trabalhando nas candidaturas? Geralmente, os apoiadores que se valem desse tipo de expediente, ou seja, até de violência, de muito barulho, de provocações, na verdade, eles são os espelhos do candidato. Eles não são mais do que o espelho do candidato. Então, o que nós pregamos é uma cultura de tranquilidade e mais propositiva, porque isso sim é o espelho daquele candidato que deseja gerir milhões de reais, como é o caso aqui de Brasília de Minas. É bom que os eleitores saibam, o orçamento de Brasília de Minas gira em torno aí de 120, 130 milhões de reais. Então não é uma coisa para um amador exercer, sob pena de no futuro nós passarmos aí 4 anos com as nossas ruas sujas, sem recolhimento de lixo, ou até mesmo com medidas pouco efetivas na área da saúde. Então é muito importante que essa propaganda eleitoral, seja do candidato, seja dos apoiadores, seja uma propaganda
positiva e uma propaganda propositiva, para que nós saibamos em quem votar, né? Eu, particularmente, sou eleitor aqui em Brasília de Minas, faço questão de transferir meu voto e votarei numa escola maravilhosa chamada Adelaide Medeiros. Então, eu já estou estudando o que os candidatos estão pregando para que eu possa votar com civilidade, com a civilidade que todos querem, elegendo pessoas dignas para os mandatos, seja de vereadores, que são mandatos muito importantes também, seja dos prefeitos. Tem que ter uma honestidade nessa propaganda, né, doutor? Claro. Porque a partir do momento em que a pessoa ela age de uma forma honesta, ela não vai praticar essas irregularidades. Não vai. E também, algo que é muito interessante é pensar na coletividade e não pensar em interesses próprios. Né? Quando a pessoa pensa na coletividade, ele consegue fazer algo melhor para toda a sociedade. Né? Essa pessoa que pratica atos indevidos na campanha, ela pode ser alvo, inclusive, do direito de resposta. Então, o candidato perde tempo de televisão, perde tempo de rádio, tendo que se explicar por aquilo que falou de forma indevida no futuro. Falando sobre o cabo eleitoral, o candidato ele pode ter um cabo eleitoral legalizado? Pode pagar uma pessoa para ser cabo eleitoral? Doutor? Pode sim, pode. E existem inúmeros, eu acredito que já até estejam contratados para trabalhar no decorrer das campanhas. Então, por exemplo, não só esse que trabalha visualmente, que nós vemos, mas tem os motoristas, tem o pessoal da limpeza que ajuda na campanha, todos eles são devidamente registrados e anotados na prestação de contas. Isso tem que ser devidamente informado para a Justiça Eleitoral e as contas, o dinheiro gasto tem que ser prestado. Né? Sim, os recibos que essas pessoas são contratadas, tudo isso aí entra na despesa de campanha. Doutor, vamos falar em uma situação que vem ocorrendo por todo o país, que é a utilização de fogos de artifício. Os candidatos, parece que por essa questão do distanciamento, agora têm feito mais reuniões, mas no início da campanha havia essa questão do distanciamento e os candidatos parece que eles entendiam que precisavam fazer barulho, né? E aí utilizaram muito e vem utilizando muito dos fogos de artifício nas campanhas eleitorais por todo o país. Como que o candidato pode usar? Até que ponto tem a questão do incômodo à população em certo horário? Tem um horário que isso pode ser usado? E também com relação a se o candidato, de repente, provocar algum tipo de acidente ou algum tipo de incêndio. Há uma punição para essa situação? Muito bem. A propaganda eleitoral, inicialmente, ela está prevista a regular, não os comícios, de 8 às 22 horas. Então, ela é justamente para evitar a perturbação do sossego e do trabalho alheios. Das 22 horas até as 8 horas da manhã, se deve interromper atos de campanha com o uso de alto-falantes e até esses fogos de artifício. Particularmente, morando aqui, eu tenho percebido pouca utilização. Utilizações pontuais, com realmente muito barulho, nas convenções partidárias, por exemplo, mas a gente tem visto questões pontuais, até porque eu acredito que os candidatos tenham se sensibilizado sobre a questão da seca, né? Então, a pergunta sua, se um estilhaço de artifício, ou seja, alguma chama, toca em uma fazenda ou em um campo, uma área de preservação permanente e causa um incêndio, a pessoa vai responder pelo crime de incêndio florestal, a pessoa vai responder civilmente, tendo que indenizar as vítimas daquele incêndio. Então nós acreditamos que os candidatos estão mais sensíveis com relação a essa questão de danos. E com relação à perturbação, ao uso de fogos de artifício até com intuito provocativo, vale aquilo que nós já conversamos. Talvez o tiro saia pela culatra, né? O candidato querendo aparecer muito, querendo provocar muito, ele acaba sendo alvo de antipatia do próprio eleitorado. Ô doutor, o showmício, ele é proibido nessa campanha eleitoral? Qual a distinção de showmício, de reunião e outros eventos que os políticos fazem? Como identificar se está havendo um showmício ou não? Muito boa a sua pergunta, viu? Porque é tênue essa diferença, mas para bom entendedor fica fácil de compreender. Vamos explicar com bastante tranquilidade. O showmício ele já está proibido há muitos anos. O showmício é a realização de um espetáculo, ou seja, uma apresentação artística, musical, ou mesmo com outras vias. Eu vou dar um exemplo que é difícil de encontrar, mas configura showmício. Um ato de campanha dentro de um circo,
com apresentação de animais, com apresentação de artistas, mas o que a gente conhece mesmo como showmício é aquele comício acrescentado de uma apresentação musical. Essa aí está determinantemente proibida, isso já tem anos. O comício, ele está autorizado. O que é o comício? É o candidato subir em uma área em que ele possa ser visto por uma quantidade de pessoas, se valendo de um som fixo, ou seja, de caixas de som, apresentando sua proposta. E nesse momento podem surgir músicas de jingles de campanha e para que seja organizada ali aquela reunião de pessoas. Isso é corretíssimo, está previsto e me parece que já até ocorreu aqui na nossa cidade. E agora, qual que é a situação tênue que vem acontecendo em alguns municípios? Eu cito como exemplo, me parece, isso é supostamente ainda, situações na cidade de Ubaí. O determinado candidato se reúne, faz uma caminhada, faz uma passeata ou faz mesmo uma cavalgada na zona rural e depois todo mundo, Fernando, se reúne em uma venda e um comércio e começa a ingerir bebida alcoólica, vem aquele carro de som muito alto, que se chama também de paredão, e aquilo ali se vira uma festa. O que nós estamos entendendo? Que aquilo ali é uma sequência direta da passeata, da carreata e da cavalgada. Então, se aquele ato seguido a carreata ainda virar bebedeira, com som e tudo mais, isso pode virar showmício, ser configurado como showmício, ou ser configurado também como captação ilícita de sufrágio, ou seja, alguém está pagando aquela cervejada, aquela festa para as pessoas, e se, como eu disse, for configurado, o candidato pode ser muito prejudicado por essa conduta. Tem uma outra situação que pode, de repente, caracterizar showmício, eu não sei, e o senhor vai explicar para a gente direitinho, direitinho, doutor, com relação a, às vezes, existem os eventos tradicionais, que são realizados em diversas comunidades, em diversos municípios, e aí, de repente, alguém que já realiza aquele evento, um evento festivo, por exemplo, vai, de repente, apoiar algum candidato e convida o candidato para fazer parte daquele evento. É um evento festivo, com show musical, e depois ele passa a ser também um ato de campanha. Correto. Isso pode caracterizar o showmício também? Pode caracterizar sim. Vou te dar um outro exemplo também, que já ocorreu, isso foi alvo de uma consulta e nós fizemos questão, não só uma consulta, foi alvo de uma pesquisa e nós fizemos questão de deixar isso bem claro. O sujeito comparece à missa, que é transmitida pela rádio, transmitida pela TV, faz a leitura na missa e ele é um candidato. Num primeiro momento parece tudo normal, mas eu, por exemplo, sou católico. Aquela pessoa que comparece e faz a leitura na missa, ela ocupa uma posição de destaque. Então, se for candidato, ele está se aproveitando dessa situação, dessa posição de destaque, em que há geralmente cantores, em que há um padre, em que há plateia, para também se aparecer nesse momento eleitoral. Então, toda e qualquer forma da pessoa aparecer, do candidato aparecer, que não seja em atos de campanha regulares, é uma conduta irregular, pode gerar pagamento de multa, pode gerar cassação do registro de candidatura. O que é interessante as pessoas ficarem atentas nessa questão também é o direito, e dá para definir bem rapidamente, né, doutor? É o direito à igualdade. Sim. Os outros participantes daquele pleito estariam tendo aquele mesmo espaço. Justo. Isso já dá para a pessoa definir. Se percebe que não, é um ato que não é legal no processo eleitoral. Né? Justamente. Isso se aplica para as entrevistas, por exemplo, em rádios, né? Pro seu caso, quiser entrevistar um candidato aqui, tem que entrevistar a maioria dos candidatos, pelo menos aqueles que têm o direito de participar do programa eleitoral gratuito via rádio. São condutas, como você mesmo disse, o candidato ele tem que pensar na igualdade do processo. E é até curioso porque alguns direitos fundamentais do candidato, nesse período eles são reduzidos, minimizados. Então não adianta o candidato dizer que ele tem um direito fundamental à livre expressão da fala dele, à livre participação de cultos religiosos, porque se ele estiver numa posição de destaque durante o período eleitoral, e isso for vedado pela lei eleitoral, ele corre o risco de ser retirado do processo, porque ele está abusando dessa prerrogativa que ele tem. Falando sobre essa questão de entrevistas dos candidatos em rádio e TV,
Doutor, a gente vai entrar nessa questão agora, porque o senhor citou aí agora que as rádios e as TVs, elas têm que dar o direito igual a todos os candidatos que têm representatividade na Câmara dos Deputados, né? Correto. A gente já falou aqui, na Câmara Federal precisa de pelo menos 5 deputados para ter o espaço na propaganda eleitoral gratuita. As emissoras de rádio e TV estariam praticando alguma irregularidade a partir do momento que elas convidassem candidatos e não convidassem algum desses que tem representatividade, né? Correto, Aí já justamente. seria algo irregular. Justamente. E isso se aplica ao contrário também. Aquele que não tem representatividade suficiente na Câmara dos Deputados, ele não precisa ser convidado. Se a emissora quiser convidar, é uma deliberação. Mas aqui fica... Não há uma obrigatoriedade. Não há uma obrigatoriedade. Definitivamente não há uma obrigatoriedade daqueles que não estão incluídos dentro do rol dos participantes da Câmara dos Deputados. No debate também é a mesma situação, cabe à emissora decidir se ela convida ou não aqueles candidatos que não têm representatividade na Câmara, promotor? Sim. Cabe à emissora decidir, primeiro cumprir a obrigação, ou seja, aqueles que têm representatividade na Câmara, obrigatoriamente eles têm que ser convidados. E aqueles que não possuem representatividade da Câmara, aí fica a critério da emissora o convite. Até quando podem ser realizados esses debates eleitorais e quais as instituições, quais as entidades estão autorizadas, têm a permissão para realizar esses debates, doutor? Os debates eles podem ser realizados de forma ampla, não há uma regulamentação, ao contrário, por exemplo, do financiamento de campanha, sobre a qualidade daquele que realiza o debate. Então, associações podem realizar debates, comunidades, emissoras de rádio, de televisão, grupos particulares podem realizar. Agora, vai muito do candidato também participar de debates perante entidades sérias, né? Então, muito provavelmente, os candidatos terão dificuldades em participar de debates promovidos por entes que não são sérios. Por exemplo, essa rádio aqui é séria, se ela realizar o debate, provavelmente os candidatos comparecerão. Há um limite, o processo eleitoral, de campanha eleitoral, vai até às 22 horas do sábado, véspera das eleições. É até esse período que os debates podem ocorrer. Doutor, agora o senhor falou sobre a rádio, que é um veículo de comunicação oficial. Tem as emissoras de TV por todo o país, as rádios de todo o país que realizam esses debates. Quando não é, por exemplo, um veículo de comunicação oficial, que seja uma entidade religiosa, enfim, que seja qualquer outra instituição que esteja realizando o debate, os critérios valem também essa questão da representatividade na Câmara dos Deputados? Essas instituições, essas entidades têm uma obrigatoriedade de convidar os candidatos que têm a representatividade na Câmara? É um espelhamento do que ocorre com as entidades oficiais. Então, é o que eu estou te dizendo. Se uma entidade que não é oficial desejar fazer um debate fora desses requisitos, provavelmente esse debate corre risco de ser cancelado. Se houver uma questão de um cancelamento de um debate, mas a Justiça Eleitoral não tenha conhecimento antes, posteriormente, depois pode trazer essa questão de debate, de entrevistas, pode trazer alguma consequência para quem realiza? O que seria? De que forma que a Justiça Eleitoral atua, doutor? Pode sim. Como dito, né, a Justiça Eleitoral ela não é formada de pessoas ingênuas. Então, se uma determinada entidade faz um debate, não convida um candidato que deveria ter convidado e convida só um outro grupo ou um grupo de candidatos, ou mesmo um candidato sozinho, faz só uma entrevista, isso pode configurar, se for comprovado, um benefício específico àquele candidato. Isso aí pode gerar abuso do poder político e gerar, primeiro, que para mim é a consequência mais grave, a cassação do registro, do diploma ou do mandato, e pode gerar também punição em sede de multa, provavelmente para aquela entidade que tenha realizado esse ato de forma indevida. Doutor, a propaganda dos candidatos, a campanha eleitoral, ela será permitida até às 22 horas do dia 14 de novembro, um dia antes da eleição. A partir desse momento, a partir das 22 horas do dia 14 de novembro,
O que é permitido? Quais são as limitações relacionadas à justiça eleitoral? Muito bem. Nós ainda vamos, porque nós temos que vencer um processo a cada dia, né? Todos os dias, como eu te disse, nós estamos tendo que sentar e estudar a matéria de propaganda eleitoral. Então, efetivamente, os registros de candidatura, eles fecharam na semana passada. Então, esse agora é o momento de cuidar da propaganda eleitoral, eu falo em termos de Justiça Eleitoral e Ministério Público. E também já iniciar o planejamento para o dia das eleições. Sobre o dia das eleições, eu quero deixar isso muito claro e até agradecer ao Dérito e a toda a sua equipe lá, que são os representantes do cartório eleitoral, que praticamente o dia das eleições, em termos técnicos, ele já está resolvido, já está, as urnas já estão aqui, já estão sendo avaliadas, os HDs que vão ser usados para armazenar os votos já estão sendo auditados, então está fluindo normalmente. Onde é que entra o Ministério Público Eleitoral e é aquela cereja do bolo que a Justiça Eleitoral pode colaborar? Nós pretendemos, isso vai ser conversado primeiro com o poder público, a administração pública e depois também com os candidatos, promover eleições limpas, eleições dignas. Então, com relação a transporte de eleitores, nós queremos evitar isso de forma irregular. Com relação a jogar material de campanha depois das 22 horas, isso é crime, isso é indevido, mas me parece que principalmente em Brasília de Minas isso é uma questão superada. Os candidatos não adotam essa conduta depois das 22 horas porque eles são até ridicularizados caso eles façam isso. Então, até sendo irônico e até levando isso com mais tranquilidade, o que pode ser feito depois das 22 horas do dia 14 de novembro? Pode ser feito um belo de um sono, a pessoa vai todo mundo dormir depois das 22 horas, para no dia 15 todo mundo votar com tranquilidade. Porque tudo que for feito depois das 22 horas, relacionado a atos de campanha, isso pode gerar até prisão dos envolvidos. No dia da eleição, a manifestação individual e silenciosa ela é permitida? Totalmente permitida, é um direito constitucional. Só não é permitido que as pessoas se aglomerem e atos de campanha, efetivamente, pedido de voto, boca de urna, isso é vedado. Usar camisetas com o nome do candidato, com número, permitido. Tudo isso é permitido. Isso é permitido. O botão é permitido, a bandeira é permitida. Agora, a pessoa não pode, como eu disse, expor isso a ponto de gerar aglomeração e a ponto de ser configurado pedido de voto. Se a pessoa tiver reunida ali um grupo e a Justiça Eleitoral entender que ali há pedido de votos ou uma boca de urna, isso as pessoas são conduzidas, as pessoas vão ser conduzidas imediatamente pelo crime de boca de urna e elas permanecerão à disposição da Justiça Eleitoral para audiências, provavelmente no dia mesmo das eleições. Eu tive uma experiência particular em São João da Ponte, onde eu trabalhei na eleição também, em que nós chegamos numa determinada zona rural em Varzelândia, que fazia parte. Chegamos lá, tinha 15 pessoas reunidas com bandeiras, camisetas e ainda fazendo barulho. Essas 15 pessoas foram presas imediatamente. As bandeiras apreendidas, isso gerou até complicação naquela época para o candidato a deputado federal. A pessoa presa no dia da eleição ou na véspera da eleição, doutor, necessariamente ela terá que passar pelo menos 24 horas na prisão? Não, ou não? Não necessariamente. A pessoa vai passar provavelmente 24 horas na prisão se o crime for inafiançável, então questões mais graves relacionadas ao ato de campanha. Mas, por exemplo, a boca de urna ou a entrega de santinho de material, a pessoa é conduzida e provavelmente ela se submete a uma audiência naquele momento e ela sai livre. Agora, por estratégia, essas audiências, por estratégia até por falta de tempo, porque o dia da eleição é um dia muito forte, essas audiências elas só vão ocorrer depois desse processo eleitoral. Então, pode ser que as audiências ocorram depois das 17 horas, que é quando as urnas se fecham. E, a depender da situação, se ocorrerem problemas e a juíza eleitoral estiver ocupada e não puder realizar a audiência naquele momento, a pessoa vai ter que aguardar detida. Isso pode acontecer, sim. Doutor, a previsão de apuração de todo o processo no dia da eleição é de que hora, mais ou menos? Perfeito. Que a população de Brasília de Minas já pode conhecer os candidatos eleitos e também os municípios que fazem parte da comarca?
A Justiça Eleitoral do Brasil é a Justiça Eleitoral exemplo para todo mundo, né? Então, provavelmente, por volta das 20 horas, nós já teremos os candidatos eleitos já definidos. Muito provavelmente, é muito difícil que se passe desse horário, 8h30, 9 horas da noite, isso tudo já muito bem consolidado, com a divulgação das parciais, isso aí já vai trazendo tranquilidade aos eleitores e aos eleitos, os futuros eleitos. No dia da eleição houve uma mudança de horário, é importante isso para o eleitor, né, doutor? A Justiça Eleitoral antecipou um pouco o início dos trabalhos, os trabalhos internos vão começar às 7 horas da manhã, de forma que às 8 horas em ponto, o eleitor que quiser votar, ele vai poder votar. Muito provavelmente, se nós podemos comparecer para orientar as pessoas mais nas vésperas, devem sair algumas recomendações do ponto de vista sanitário, em razão da pandemia. Muito provavelmente, talvez um escalonamento de comparecimentos, orientar as pessoas mais jovens a esperar, deixar para votar depois do almoço. Acredito que alguma coisa nesse sentido, para que não haja um contato muito direto dos idosos com as pessoas mais jovens. Doutor João Paulo, para a gente fechar esse bloco, o segundo bloco do nosso programa de hoje, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a questão da segurança. O senhor falou da modernidade que tem esse processo eleitoral brasileiro, mas nas eleições de 2018, por exemplo, o presidente eleito do nosso país, Jair Bolsonaro, colocou aí em xeque, fez alguns questionamentos sobre a segurança do processo eleitoral do país, que com certeza é um dos mais modernos do mundo. O senhor que está dentro do sistema, que entende todo o processo, é de fato seguro? A urna eletrônica é segura? A urna eletrônica é totalmente segura, de forma que até o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, ele foi alvo de apuração e não foi constatada nenhuma situação nesse sentido. Tem umas situações curiosas, Fernando. Por exemplo, algumas sessões eleitorais foram aglomeradas, ou seja, tinha sessão eleitoral aqui em Brasília de Minas, em zona rural, que votavam 20, 30 pessoas. Isso aí acaba gerando alguma possibilidade de se descobrir em quem a pessoa votou. Explico por quê. Por exemplo, um determinado eleitor de uma sessão fala que vai votar em um candidato a vereador e não vota. E esse candidato a vereador não tem nenhum voto naquela sessão. Então, por óbvio, aquele candidato não votou no prometido. O eleitor não votou no prometido. A Justiça Eleitoral fez questão de agregar algumas sessões, acabando com essas sessões tidas como pequenas, para justamente garantir o sigilo e a isenção do voto. Que aí, muito dificilmente, esse tipo de prática vai ocorrer aqui na nossa comarca. Muito bem, nós estamos fechando esse segundo bloco do programa Sala de Entrevista, hoje com o promotor eleitoral, o doutor João Paulo Fernandes, falando sobre as eleições 2020. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre fake news, perfis falsos na internet e também sobre... vamos passar para o nosso entrevistado as perguntas dos ouvintes. Se você quiser fazer a sua pergunta, ainda dá tempo, corra aí, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, a sua pergunta pelo 99913-3993. Voltamos já já. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Clube FM. O entrevistado de hoje é o promotor eleitoral, Dr. João Paulo Fernandes. Faz bem ouvir. Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. A gente continua com o nosso programa de hoje, um programa bastante explicativo aí para todos que estão envolvidos no processo eleitoral, porque de uma certa forma toda a sociedade se envolve, né, doutor? A gente não fala que são só os candidatos que se envolvem no processo eleitoral, não. Toda a sociedade brasileira, nesse momento, está envolvida, porque os eleitores também são parte importante desse processo, né, doutor? É claro, eu até te agradeço por esse espaço, o impacto da Rádio Clube perante os eleitores é muito grande. Então, essa divulgação para nós que trabalhamos dentro do fórum, ela é muito limitada. Nós precisamos contar muito com a imprensa livre e que trabalha sem parar, como é o caso de vocês, para que todos os assuntos cheguem aos munícipes, à população, tanto de Brasília, de Minas, quanto da região. Doutor, nós vamos falar agora sobre a questão das fake news.
que não era apenas um problema do processo eleitoral. A gente já viu aí sobre saúde pública, por exemplo, na situação do coronavírus. As fake news prejudicando muito todo o processo de prevenção do coronavírus, por exemplo. E na campanha eleitoral isso não tem sido diferente. Como que a Justiça Eleitoral tem atuado para punir as pessoas que praticam esse tipo de ilegalidade na internet com relação à campanha eleitoral? Sim. A Justiça Eleitoral, especificamente, criou um núcleo de atuação de inteligência para detecção de casos de fake news e de perfis falsos. Porque o fake news é aquela informação inverídica e o perfil falso são perfis que atuam diretamente ofendendo a imagem das pessoas e divulgando essas informações também inverídicas. Então a Justiça Eleitoral tem esse mecanismo, os interessados podem acionar a Justiça Eleitoral pelo aplicativo, pelo próprio site, comunicando os casos. E para Brasília de Minas, o Ministério Público Eleitoral, nós cuidamos especificamente de criar uma equipe também que se incumbe da análise dos casos e se incumbe também de retirar os casos o mais rápido possível das redes, divulgando isso aos eleitores, para que o eleitor saiba exatamente quais são as fake news e quais são também os perfis falsos. Nós tivemos êxito já, com pelo menos 3 casos, são casos que também seguem, depois da retirada do ar, esses casos seguem numa investigação criminal para a identificação dos responsáveis e, da mesma forma, segue também a nossa divulgação. Nós temos um portal lá na rodoviária em que nós indicamos quais são aqueles perfis falsos para evitar que a população seja enganada por essas informações. Agora, quando se fala de fake news e quanto elas são desastrosas em uma campanha eleitoral, vem também a questão da ofensa à honra e à imagem, né, doutor? Sim. Porque a pessoa pode estar falando algo que seja verdadeiro relacionado a outra pessoa, mas só que isso é algo, de repente, muito particular, entra na questão particular da vida de uma pessoa. Na intimidade. Né? E isso aí é passível de punição também no processo. É passível, né? de punição por multa e é passível de punição por crime na Justiça Eleitoral, calúnia, difamação e injúria. Eu já tive notícia de que no passado, quando vai se aproximando mesmo do dia das eleições, surgem panfletos aí na cidade, imputando condutas desonrosas às pessoas. Isso é lastimável, isso é muito prejudicial, tanto para as vítimas, mas também para a imagem da cidade, né? A imagem da cidade ela precisa ser preservada. Aliás, nós estamos lutando por isso há mais de um ano, de levantar o moral da cidade. Afinal, nossa cidade aqui se chama Brasília, né? Já foi o nome da capital federal. Então, nós precisamos demonstrar civilidade no nosso comportamento e situações como essa de panfletagem física ou de panfletagem virtual, elas vão ser encaradas com o maior rigor possível. Estão sendo extirpadas, retiradas do ar muitas dessas notícias, mas, como eu disse, sem prejuízo do processamento, do ajuizamento de ações penais. Vou ser franco para você, Fernando, e serve para mim também, que somos pessoas sérias. Ter uma notação criminal no seu CPF não é nada positivo, muito pelo contrário, o indivíduo depois vai prestar um concurso, tem que se explicar. Vai pegar um crédito bancário, tem que se explicar. Vai comparecer perante a polícia militar, tem que se explicar sobre aquela anotação criminal. Eu não desejo isso para ninguém e é uma providência muito fácil de ser evitada. Basta cumprir a lei. Pensar sempre que a eleição passa também, que os amigos continuam, que as pessoas que sempre estiveram em volta continuam, né, doutor? É claro, nós temos casos, por exemplo, Campo Azul, que é uma cidade muito pequena, de pouquíssimos habitantes. Não faz o menor sentido, num período de 45 dias, 2 vizinhos irem às vias de fato, brigarem, xingarem, falarem mal da família um do outro, sendo que eles vão viver juntos ali, bem um ao lado do outro, por mais 20 anos. Então são situações que a gente tem dificuldade até de compreender. Por que a pessoa está agindo dessa forma? Onde é que a pessoa quer chegar dessa forma? Eu digo onde é que quer chegar, por quê? Porque hoje o eleitor, principalmente os jovens, eles não querem saber dessas informações negativas, eles querem informações propositivas, eles querem saber dos planos de governo, dos planos de exercício do mandato de vereador, principalmente. Quando a pessoa cria um perfil falso e ela acha que
ali ela é uma pessoa anônima, que ela não vai, que a justiça não vai chegar até ela e começa a praticar esses crimes eleitorais. A justiça chega, né, doutor? Quais Chega. são os instrumentos que a justiça eleitoral tem para chegar até essas pessoas que promovem esse tipo de delito? Chega sim. Existem uns departamentos de contra-inteligência, que são departamentos que atuam por meios sigilosos de acesso aos chamados IPs, que são os protocolos de acesso à internet. Ao contrário do que nós imaginamos, todo acesso da internet, apesar de ter esse nome virtual, ele tem um registro. Então, as redes sociais, eu posso citar como exemplo Facebook, WhatsApp, Instagram, eles fornecem dados que proporcionam o acesso à descoberta de onde partiu, pelo menos da casa de quem partiu. Então, às vezes, a casa possui 4 ou 5 pessoas, uma daquelas 5 pessoas foi sim a responsável, porque o registro está ali dentro daquela residência. Mais do que isso, reza a lenda, né, que não existe crime perfeito. E realmente, nessa esfera, é muito difícil o indivíduo fazer uma postagem e ele não ser descoberto. Se nós fizermos um cruzamento de dados, nós vamos chegar muito próximo daquele que é o responsável. E geralmente eles cometem alguns erros banais de incluir alguns dados, a forma de escrever, que proporcionam ao setor de investigação, Polícia Civil é um dos setores de investigação, o esclarecimento da autoria daqueles crimes. O senhor falou que na rodoviária de Brasília de Minas há um mural falando sobre os perfis falsos aqui da cidade. A Justiça já encontrou muitos perfis falsos em Brasília de Minas nesse processo eleitoral? Sim, eu digo que é o Ministério Público Eleitoral. Nós não tínhamos uma forma de divulgar isso com muita rapidez, então nós já detectamos um perfil, isso sem dúvida, é um perfil chamado Vera Kiyoko. Esse perfil nunca existiu, ele foi um perfil usado para praticar crime em Brasília de Minas, e nós temos mais um outro caso que foi também retirado por ordem judicial das redes sociais, é um nome tão diferente que eu até não me recordo aqui nesse momento, e nós temos um outro perfil que já foi detectado como fake, como um perfil falso, e que ele vai ser alvo dessa divulgação ainda nessa semana, mas eu já posso dizer aqui agora, sem problema nenhum, é o perfil chamado Claudio Omar. São perfis falsos. Agora, o Fernando, nós não queremos e nem temos a pretensão de descobrir todos os casos, sermos exaurientes, porque perfil falso a gente cria em meia hora. Mas o que nós queremos deixar claro é que caso a pessoa seja descoberta, ela vai arcar com um prejuízo à própria imagem muito grande. Então é muito prudente que as pessoas evitem esse tipo de comportamento. Eu cito como exemplo, são os exemplos mais clássicos. Imagina se um professor, ainda que aposentado, fosse descoberto movimentando fake news e perfil falso em Brasília de Minas. Eu penso que esse sujeito não teria condições nem de sair mais de casa, porque o moral desse indivíduo, ele praticamente acabaria, porque é uma conduta tão ridícula, é uma conduta tão negativa, principalmente partindo de um professor, que não teria condições desse sujeito mais desejar nenhum posto político e nenhum posto de civilidade na nossa cidade. É interessante as pessoas terem uma visão também mais adiante, né, doutor? Isso. Quando estiver atuando ali nas redes sociais, porque os perfis falsos também, eles deixam pistas até para os leigos também, né? Eles atuam de uma forma mais agressiva, eles são mais inconsequentes, e isso já pode ser uma característica de perfil falso? Pode ser uma característica de perfil falso. Foi muito bem lembrado por você. A justiça, ela trabalha com provas, então nem sempre a justiça consegue identificar provas suficientes para comprovar. Mas o cidadão que está na cidade, que frequenta as redes sociais, às vezes ele está cansado de saber quem é o responsável por aquele perfil fake. Então, a gente até pede aos cidadãos de Brasília de Minas e região que também não sejam ingênuos, porque é muito fácil de se detectar um perfil fake, principalmente pela imagem que a pessoa usa, pela forma de escrever, pela ousadia de se falar certas coisas que qualquer pessoa de bem não teria coragem de falar nem para ela própria. Então a gente pede ao cidadão que evite, inclusive, dialogar com esse tipo de perfil falso, porque a pessoa que dialoga
com um perfil que ela sabe que não existe, ela também, de certa forma, ela está dando divulgação para aquilo que é ilegal. As pessoas podem fazer denúncias, doutor, e há um anonimato nisso? Há uma forma de denunciar um perfil falso para a Justiça Eleitoral, para que esse perfil falso não continue aí interferindo no processo de uma forma desonesta? Perfeitamente, é possível sim. E para este caso de perfil falso, como é algo de detecção muito tranquila, basta que a promotoria eleitoral acesse o Facebook, verifique aquele perfil, faça a análise, que nós temos uma análise criteriosa, um checklist para avaliar, a denúncia anônima ela é aceita. A denúncia anônima ela não é aceita para todos os casos, mas para este caso ela é aceita sim ao Ministério Público Eleitoral. Existem aplicativos, por exemplo, o Radar, que já está vigente, mas nós estamos ali dentro do fórum, na Avenida Rui Barbosa 300, qualquer comunicação por carta ou mesmo por telefonema indicando, é possível de ser apurado. O telefone da promotoria é 3231-2612. Então, podem ligar e comunicar que nós teremos prazer em colaborar nesse caso aí. Doutor, às vezes a gente vê também aquelas publicações que não são publicações de perfis falsos, que são pessoas que estão ali mostrando a cara. Pelo país a gente tem visto muito isso, que às vezes são publicações mais agressivas e a pessoa já fala assim, ó, pode processar, tal e tal. Isso é um certo desafio à justiça eleitoral também. Essas pessoas, quando elas se propõem a fazer esse tipo de ação dentro da internet, mesmo que elas estão ali reconhecendo que estão praticando algo que é passível de uma punição criminal. A justiça avalia esses casos com a mesma isenção de todos os outros, com a mesma situação, com os mesmos critérios, doutor? A justiça ela não tem vaidade de se sentir ofendida só pelo fato da pessoa falar que estar aguardando o processo, mas a justiça vai avaliar o nível do impacto dessa publicação perante a sociedade. Então isso pode ser levado em conta quando da aplicação da pena do ponto de vista da culpabilidade, né? Do nível de irresponsabilidade da pessoa. Eu te explico por quê, Fernando. No momento de aplicação da pena, o juiz ou a juíza, ele pode reconhecer atenuantes, chamadas atenuantes genéricas a um determinado criminoso. O que isso quer dizer? Se o criminoso comparece a todos os atos do processo, se o criminoso confessa, se o criminoso se desculpa, se o criminoso indeniza a vítima, isso tudo é levado em conta para que ele tenha uma pena menor. Não quer dizer que ele não vai ser punido, mas ele vai ter uma pena menor, ele vai ter benefícios. Agora, o indivíduo que não colabora, o indivíduo que desafia, muito provavelmente para ele vai seguir a regra. E a regra é uma punição rigorosa. Há algum tipo de punição mais leve para quem pratica algum ilícito na internet, que seria, de repente, um direito de resposta dentro da mesma página em que ofendeu alguém? A Justiça Eleitoral, ela atua nesse sentido também? A Justiça Eleitoral, mas muito principalmente hoje, com as novas regras, o Ministério Público Eleitoral. Então, a depender dos casos, o Ministério Público Eleitoral oferta para a pessoa o chamado acordo de não persecução penal. Esse acordo é para que o Ministério Público Eleitoral não denuncie a pessoa, como nós conversamos, e aí essa pessoa vai se incumbir de algumas responsabilidades, algum tipo de conduta, como forma de pagar pelo que fez. Como a retratação. A retratação, eu particularmente prefiro bastante a retratação, porque o mesmo veículo que o indivíduo usou para ofender, ele vai usar para se retratar. Nós já tivemos um caso em Brasília de Minas semelhante. Vamos agora para as perguntas dos ouvintes, que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Fernando. Como o promotor falou sobre Japonvar e em Luislândia, tem alguma candidatura sobre análise de julgamento também? É o Marcos que está perguntando, doutor. Muito bem. Marcos, não existe mais nenhuma candidatura pendente de julgamento. Todas as candidaturas de Luislândia foram avaliadas e foram deferidas pela Justiça Eleitoral. Isso quer dizer o quê? Que todos os candidatos que estão já fazendo campanha em Luislândia podem permanecer fazendo as suas campanhas sem problema nenhum. Aqui, então, na comarca de Brasília e de Minas, só esse caso de Japonvar, que o candidato teve a candidatura indeferida. E lá, como que fica a situação no caso dessa chapa lá, doutor? Lá houve, são os casos mais relevantes, né? Porque houve um outro caso
de um candidato a vereador que não apresentou os documentos necessários e aí ele teve o indeferimento também. Mas o caso de Japonvar é um caso impactante, porque envolve reeleição também, em que, dada a renúncia do pretenso candidato à reeleição, haverá agora um prazo para que haja substituição desse candidato e aí outro indivíduo, outro cidadão vai se habilitar para suceder a candidatura nessa chapa, nessa coligação lá de Japonvar. O senhor citou que os registros de candidatura já encerraram, mas nesse caso um novo cidadão pode sim ser candidato, Pode. nesse caso de substituição. Pode, no caso de substituição, no caso em que a coligação não completou todos os candidatos permitidos, no caso de falecimento, isso pode acontecer também, ocorre a substituição. Oi, bom dia, meu nome é Fábio Júnior, eu queria perguntar se pode fazer propaganda nas ruas. A gente já até falou sobre isso aqui. Já. De carro de som não pode, né, doutor? O de carro de som individual é que não pode, né? Mas o pedido de voto, a expressão da vontade, a expressão do desejo de votar, ele está totalmente liberado. Isso faz parte da democracia. Que tipo de propaganda pode ser feita pelas ruas, doutor? Que a gente vê as propagandas nos carros, né, os banners. A propaganda de muro, ela é permitida também? Ela é permitida, que é uma propaganda que já está em desuso, porque ela gera tanto problema para o candidato que os candidatos preferem até não utilizar. Primeiro, que o candidato precisa de uma autorização do proprietário do imóvel. Segundo, que depois das eleições ele tem que apagar aquela publicação em todos os muros. Terceiro, que é muito caro, mas é permitido sim. Ocorre que a Justiça Eleitoral delimita o tamanho também dessa publicação nos muros, que de certa forma fica praticamente inviável o investimento nesse tipo de propaganda. Tem uma pessoa que está perguntando aqui, bom dia, Fernando. Primeiro, parabéns pela entrevista. Minha pergunta é o seguinte, se um candidato faz um plano de governo e ele não cumpre, se for eleito, e ele não cumprindo esse plano de governo, não fizer nada que está no plano, ele pergunta aqui, o que pode acontecer com esse candidato? Nesse caso é uma consequência mais política do que jurídica. Juridicamente o candidato tem que apresentar propostas para a Justiça Eleitoral. Essas propostas vão ficar arquivadas e politicamente depois os cidadãos podem usar para cobrar. Num primeiro momento, nada além disso. Tem mais uma pessoa que está perguntando, olá, bom dia a todos, em especial ao promotor eleitoral, Dr. João Paulo Fernandes, gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela profissão e pelo trabalho. Obrigado. Bem, sabendo que o voto facultativo para os idosos vigora a partir dos 70 anos, já os de 60 anos estão no grupo de risco, o senhor poderia comentar a boataria em respeito à adoção plena do voto facultativo, em especial para essas eleições por causa do coronavírus? Preocupa a questão da demora na hora da votação na cabine, isso é uma situação também preocupante. Vivemos o momento de discussões sobre o uso das redes sociais na disseminação de informações nem sempre verdadeiras. As fake news também são uma preocupação para as eleições municipais. Quais as consequências legais e morais deste tipo de prática? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa, boa semana a todos. É o Japa que está perguntando, doutor. Muito bem. A obrigatoriedade do voto ela está mantida, viu, Fernando? Apesar da pandemia, porque o exercício do voto é um exercício muito caro, muito importante para a nossa democracia. Os idosos até os 70 anos continuam obrigados a votar, mas eu quero tranquilizar o ouvinte de que provavelmente a Justiça Eleitoral fará algum tipo de orientação para se evitar a aglomeração e se evitarem os casos de contaminação. Então a Justiça Eleitoral está sendo muito bem preparada para até no momento do dia da eleição soltar aí algum tipo de orientação, de forma que os nossos idosos podem ficar tranquilos e exercer o seu voto, se prepararem para votar no dia 15 de novembro. Se vê alguma notícia aí que quem tem 60 anos não teria a obrigatoriedade de votar, é uma notícia falsa então, né, doutor? Nesse momento, falsa. De 60 até 70 anos tem ainda essa obrigatoriedade. Tem a obrigatoriedade de votar, sim. Sobre essa questão das fake news que o Japa pergunta aqui, é uma situação que preocupa muito a Justiça Eleitoral, doutor? Preocupa bastante, porque o que a Justiça Eleitoral preza é pela legitimidade e igualdade nas eleições. Então a igualdade, as consequências são essas questões de limitação de investimentos em campanhas, gasto de campanha.
E a legitimidade é trabalhar com a verdade, né? Então, de forma que as fake news, elas são muito realmente prejudiciais, e eu vou te ser franco, praticamente nós estamos por conta de detectar essas situações e extirpar. Eu falei pouco sobre isso, mas vale a pena nós destacarmos as enquetes. As enquetes são vedadas. Na semana passada, nós tivemos 2 situações de enquetes relacionadas à cidade de Brasília de Minas. Uma delas foi retirada por decisão judicial e a outra foi retirada por uma conversa com uma pessoa extremamente civilizada. Então ela foi acionada pelas autoridades, verbalmente ela mesma se convenceu e retirou esse material. Isso quer dizer que a Justiça Eleitoral não quer divulgar? Isso quer dizer que tem um outro propósito por trás? Não. Isso quer dizer que está na lei das eleições que é proibida a enquete e que é proibida a divulgação de pesquisa não registrada na Justiça Eleitoral, porque nós todos sabemos o poder de influência dessas enquetes e o poder, a falta de controle, convenhamos, das redes sociais e monitorar a veracidade do interesse dos votantes naquelas enquetes. Sobre essa questão das pesquisas eleitorais, enquetes, as pessoas discutem muito isso numa cidade como Brasília de Minas. Como, por exemplo, um veículo de comunicação como esse, como a Rádio Clube, poderia sim contratar um órgão que faz pesquisa eleitoral, fazer uma pesquisa eleitoral, registrar essa pesquisa na Justiça Eleitoral e divulgar essa pesquisa. É algo normal, né, doutor? Perfeitamente possível. Só que o preço disso é muito elevado, alto, né? É alto. O preço disso é alto e de forma que aí envolvendo investimento torna às vezes inviável. Torna inviável para os veículos de comunicação da região. Né? Geralmente o candidato é que se incumbe às vezes de contratar uma pesquisa ou algumas instituições que detêm algum poder de arrecadação, né? Os sindicatos, as fundações. Então todos eles às vezes têm esse interesse, mas realmente é caro e envolve responsabilidade também. Agora, doutor, uma pergunta que eu faço para o senhor. Se um candidato resolver fazer uma pesquisa eleitoral e ele, por conta, registrar essa pesquisa eleitoral na justiça, essa pesquisa, o candidato pode divulgar? Ele é obrigado a divulgar. A partir do momento em que ele registra o pedido de pesquisa, mostra a metodologia, mostra a empresa contratada para fazer, ele tem um prazo para fazer a pesquisa e tem um prazo para divulgar. Ele é obrigado a apresentar isso à Justiça Eleitoral, o resultado do trabalho. Então, até mesmo antes da pesquisa ser feita, essa situação já tem que ser informada para a Justiça Eleitoral. Justamente. Não apenas depois da pesquisa feita, depois do processo que a pessoa registra a pesquisa. Não, o registro da pesquisa ele é prévio à captação das intenções de voto. Então, só depois da pesquisa registrada, a intenção de se fazer a pesquisa, é que as pessoas podem ir a campo coletar os votos, as intenções de votos dos eleitores. Vamos para a última pergunta. Tem uma pessoa que está perguntando aqui. Vereadores que ficam tentando a eleição, comprando votos. Como proceder com essa ocorrência se a população tem medo de denunciar com medo de represália, doutor? Muito bem. A população pode se valer da denúncia anônima, mas é lógico que nós vamos checar essa denúncia anônima do ponto de vista de se respeitar também a dignidade do que está sendo investigado. Porque muitas das vezes, Fernando, vou te dizer que a grande parte dessas denúncias depois elas não procedem. Então tem muita perseguição, se é que nós podemos usar essa palavra, contra algumas pessoas que aí isso acaba gerando polícia na porta da casa da pessoa, gerando investigação, isso é prejudicial. E aí quando isso não se comprova, o dano já está causado para o investigado. Então, de forma que nós somos bastante criteriosos com o anonimato. Mas eu quero te dizer que nós estamos reunindo pessoas de bem já perante a Promotoria de Justiça que vão trabalhar em sigilo. Essas pessoas são muito consideradas pela promotoria e essas pessoas já estão de olho no que está acontecendo na nossa cidade e nos prestando informações sigilosas, de forma que nós vamos poder acreditar e fazer um belo trabalho com relação também à compra de voto. Muito bem, nós estamos terminando essa entrevista com o promotor de justiça, Dr. João Paulo Fernandes, a quem eu já quero deixar um convite aqui para um pouquinho antes das eleições, a gente conversar novamente sobre o processo eleitoral, seja aqui nos estúdios ou direto lá do fórum, doutor
porque tem algumas situações que ainda vão ser discutidas pela Justiça Eleitoral para esse processo, até mesmo pela questão da pandemia do coronavírus, né? A situação que o coronavírus pode estar bem próximo à eleição, isso pode haver alguma alteraçãozinha, né? Justamente, o coronavírus ele existe, continua afetando as pessoas, continua causando tristeza na vida das pessoas, então isso tudo depende do momento. Dia 15 de novembro, nas vésperas, é lógico, a Justiça Eleitoral provavelmente fará uma avaliação do quadro e sairão medidas emergenciais, com certeza. Para mim será um prazer trazer essas medidas, trazer essas novidades, para deixar a população mais tranquila possível para realizar o seu voto com consciência, com paz e com muita responsabilidade acima de tudo. Ok. Muitíssimo obrigado, então, doutor João Paulo Fernandes, promotor eleitoral. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Clube 93 FM. O programa Sala de Entrevista está ficando por aqui. Volta na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. E na próxima segunda começa a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Brasília de Minas. Fiquem todos com Deus. Valeu, tchau, tchau. Grande abraço e até lá.